Você já ouviu falar de pessoas que desafiaram a morte? E se eu lhe dissesse que existem histórias na Bíblia de 3 homens que nunca morreram? Imagine viver em um mundo onde a morte não é o fim inevitável. Hoje, vamos explorar esses mistérios bíblicos que desafiam o tempo e a compreensão humana. Prepare-se para uma jornada fascinante através do desconhecido, onde o divino encontra o eterno. Esse é o canal Histórias Bíblicas, onde você encontrará narrativas da Bíblia de forma acessível e envolvente. Inscreva-se para nos apoiar e não perder nenhum conteúdo fascinante. Agora, vamos mergulhar nas histórias desses 3 homens extraordinários. Nossa primeira figura é Elias, um profeta de coragem e verdade que surgiu durante um dos períodos mais sombrios de Israel. Sob o reinado de Acabe e Jezabel, a adoração ao deus pagão Baal tomou conta do reino, ameaçando a fé do povo de Israel. Elias, como porta-voz de Deus, desafiou diretamente essa idolatria. Ele profetizou uma seca devastadora, um ataque direto ao suposto poder de Baal sobre o clima, demonstrando que o verdadeiro controle estava nas mãos do Senhor. Durante essa seca, Elias foi sustentado de forma milagrosa. Deus ordenou que ele se retirasse para o ribeiro de Querite, onde foi alimentado por corvos que lhe traziam pão e carne, enquanto bebia a água do ribeiro. Quando o ribeiro secou, Elias foi enviado a Sarepta, onde uma viúva pobre foi usada por Deus para sustentá-lo. Essa viúva, apesar de sua escassez, viu sua reserva de farinha e azeite se multiplicar milagrosamente até que a chuva voltasse a cair sobre a terra. Um dos milagres mais notáveis de Elias foi a ressurreição do filho dessa viúva, demonstrando o poder de Deus sobre a vida e a morte. Durante o período da seca, Jezabel, esposa do rei Acabe, perseguiu e matou muitos profetas do Senhor. Acabe culpava Elias pela miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que a idolatria a Baal era a verdadeira culpada. No Monte Carmelo, Elias desafiou os profetas de Baal em um confronto dramático. Ele propôs um teste para provar quem era o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal invocaram seu Deus sem sucesso, enquanto Elias, após reparar o altar do Senhor, orou e Deus enviou fogo do céu para consumir o sacrifício. Essa demonstração divina levou o povo de Israel a reconhecer que o Senhor é Deus. Após essa vitória, Elias orou e a chuva finalmente caiu sobre Israel, encerrando a seca. O fim de sua jornada foi igualmente miraculoso. Elias foi levado ao céu num redemoinho, um testemunho de sua fé e obediência. A história de Elias não apenas destaca sua coragem e fé, mas também serve como um lembrete da soberania de Deus sobre todas as coisas. A maneira como Elias foi levado ao céu é frequentemente vista como uma prefiguração do arrebatamento, um conceito que muitos cristãos acreditam que ocorrerá no fim dos tempos. Elias, portanto, não é apenas uma figura histórica, mas também uma figura profética, apontando para eventos futuros na narrativa cristã. Elias viveu em um tempo de grande apostasia em Israel, quando a adoração a Baal ameaçava a pureza da fé israelita. Sua vida e ministério foram uma batalha constante contra a corrupção espiritual. A seca que ele profetizou não foi apenas um evento climático, mas uma declaração direta da supremacia de Deus sobre os falsos deuses. Ao desafiar os profetas de Baal, Elias não apenas demonstrou o poder de Deus, mas também restaurou a fé do povo no Senhor. O arrebatamento de Elias é um dos eventos mais enigmáticos do Antigo Testamento. Ele é visto como uma antecipação do arrebatamento dos crentes, conforme descrito no Novo Testamento, e simboliza a vitória sobre a morte e a promessa de vida eterna. Passamos agora para Enoque, uma figura enigmática do Antigo Testamento. Conhecido por sua profunda comunhão com Deus, Enoque viveu em tempos de grande decadência moral. Ele foi um mensageiro de arrependimento, advertindo seu povo sobre o julgamento iminente de Deus. A Bíblia nos diz que Enoque andou com Deus e um dia não foi mais encontrado, pois Deus o havia levado. Este arrebatamento é um poderoso símbolo de redenção e da promessa de vida eterna para aqueles que têm fé. Enoque também é mencionado no Novo Testamento como um exemplo de fé e arrebatamento, enfatizando que existe uma redenção final para todos nós que colocamos nossa fé no Senhor. Ele tinha uma fé tão profunda que sua vida se tornou um testemunho de obediência e devoção. A tradição sugere que Enoque tinha visões proféticas, incluindo a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, e até mesmo a segunda vinda de Cristo.
Enoque é um dos poucos personagens bíblicos descritos como tendo uma relação tão íntima com Deus que ele foi levado sem experimentar a morte. Sua história nos lembra que Deus recompensa aqueles que o buscam diligentemente, e que a fé verdadeira pode transcender as limitações da vida terrena. A narrativa de Enoque é breve, mas poderosa. Ele viveu antes do dilúvio, em uma era de crescente corrupção e violência. Sua vida de retidão e comunhão com Deus contrasta fortemente com a decadência ao seu redor. A tradição judaica e cristã vê Enoque como um profeta que previu o juízo divino, e sua remoção da terra é vista como um ato de misericórdia divina. A menção de Enoque no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus, reforça sua importância como um exemplo de fé. Ele é frequentemente citado como um modelo de como viver uma vida que agrada a Deus, e sua história é uma antecipação do arrebatamento dos crentes. Por último, exploramos a figura misteriosa de Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Sua aparição na Bíblia é breve, mas carregada de significado. Ele abençoou Abraão e recebeu dele o dízimo, mas o que realmente intriga os estudiosos é sua descrição como alguém sem pai, sem mãe, sem genealogia. Melquisedeque é visto como uma figura tipológica de Jesus Cristo, o grande sumo sacerdote eterno. A carta aos Hebreus faz uma poderosa conexão entre Melquisedeque e Cristo, destacando a superioridade do sacerdócio de Jesus, que não é baseado em genealogia terrena, mas é eterno. Essa associação ressalta a singularidade e a excelência do sacerdócio de Cristo, que transcende as limitações da lei e da mortalidade humana. A história de Melquisedeque continua a provocar reflexões teológicas profundas. Ele é apresentado como um tipo ou prenúncio de Cristo, cujo sacerdócio é eterno. Sua ausência de genealogia e a falta de registro de seu nascimento ou morte sugerem que sua existência transcende as normas humanas, levando alguns a especular que ele poderia ser uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Melquisedeque aparece na narrativa bíblica de forma súbita e desaparece de maneira igualmente misteriosa, o que só aumenta o fascínio em torno de sua figura. Sua interação com Abraão, trazendo pão e vinho, é vista por muitos como uma antecipação da última ceia, onde Jesus institui o sacramento da comunhão. Essa conexão reforça a ideia de que Melquisedeque serve como um precursor de Cristo, estabelecendo um padrão para o sacerdócio eterno de Jesus. A ausência de genealogia de Melquisedeque é especialmente significativa. No contexto bíblico, a genealogia era crucial para estabelecer a legitimidade sacerdotal e real. Melquisedeque, sem essa linhagem, representa um sacerdócio que transcende as normas humanas, apontando para a natureza eterna e divina do sacerdócio de Cristo. As histórias de Elias, Enoque e Melquisedeque não são apenas relatos fascinantes de indivíduos que desafiaram a morte. Elas são repletas de simbolismo e significado teológico. Elias, com sua ascensão ao céu, prefigura o arrebatamento e aponta para a vitória final sobre a morte através de Cristo. Enoque, com sua caminhada íntima com Deus, representa a promessa de vida eterna e a esperança de que a morte não é o fim para aqueles que têm fé. Melquisedeque, com seu sacerdócio eterno, prefigura Cristo como o sumo sacerdote que intercede eternamente por nós. Cada uma dessas figuras nos oferece uma visão única do caráter de Deus e de seu plano redentor. Elas nos lembram que, mesmo em meio à incerteza e mistério, há uma promessa de esperança e vida eterna em Cristo. A história desses três homens extraordinários, Elias, Enoque e Melquisedeque, continua a inspirar e provocar reflexões teológicas profundas. Suas vidas e legados são testemunhos da soberania e transcendência de Deus, cujos planos se estendem além das fronteiras do tempo e da compreensão humana. Cada um deles, à sua maneira, aponta para aspectos do ministério e da missão de Jesus Cristo, enriquecendo nossa compreensão da obra redentora de Deus. Se você gostou de mergulhar nas histórias bíblicas, não se esqueça de se inscrever no canal para mais narrativas incríveis como esta. Até o próximo vídeo.